Abra sua Bíblia no texto que nós já lemos. Eu quero ler apenas o último versículo do Evangelho segundo Atos, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 8, versículos 14, 15, 16 e 17. Glórias ao Senhor. A partir do 14, toda a igreja, leamos todos juntos. 1, 2, 3. Os apóstolos, pois, para que recebessem o Espírito Santo. 16. Dezessete. Mais uma vez o 17. Mais uma vez. 1, 2, 3. Meus irmãos, eu quero falar sobre esse versículo. Lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. A imposição de mãos é uma doutrina. Há quem diga que para que algo seja doutrina é necessário que a gente tenha pelo menos 2 ou 3 passagens bíblicas ou 3 versículos. Isso é uma convenção, né? Não está escrito em lugar nenhum, mas normalmente quando nós temos algo que é uma doutrina bíblica, nós não podemos achar um versículo isolado. A imposição de mãos, mais do que 3 versículos, nós vamos encontrar na Bíblia inteira a imposição de mãos. Por que o Senhor colocou no meu coração para falar sobre isso? Uma igreja precisa ser adulta, uma igreja precisa ser doutrinada para entender determinadas coisas. A nossa geração hoje, ou ela não crê na imposição de mãos. Nós, por exemplo, somos uma igreja pentecostal, né? Nós somos formados assim, impondo as mãos, orando pelos enfermos, para Jesus batizar com o Espírito Santo, para abençoar a vida das pessoas, ou pessoas que banalizam a imposição de mãos. Nós vemos pessoas hoje, por exemplo, fazendo anúncios na internet, você não sabe quem é, de onde veio, e a pessoa chega lá e põe a sua cabeça debaixo da mão dessa pessoa, sem saber quem é. Isso é um perigo. A Bíblia nos alerta sobre isso. Mas a imposição de mãos é uma doutrina bíblica, é uma doutrina séria, e nós vamos ver no livro do escritor aos Hebreus. Nós vamos passar rápido para a gente ganhar tempo, mas dizendo que é uma doutrina. Hebreus capítulo 6, versículo 2. Hebreus 6 e 2. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. E da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Repita comigo: batismo, doutrina, imposição das mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. O escritor aos Hebreus inclui a imposição das mãos juntamente com a doutrina do batismo, do juízo eterno, não é? Em outras palavras, não é uma invenção humana, mas é uma doutrina da igreja. A Bíblia diz, né, que aqui no texto que nós já lemos aqui, que inclusive o Simão, é o versículo seguinte, depois do 17, ele ficou tão impressionado com o fato dos apóstolos colocar as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo, que ele queria comprar. Quanto eu vou pagar para ter esse poder? Não é? Mas as coisas de Deus não se compram com dinheiro. As coisas de Deus não se compram por vontade humana. A gente busca, e é lícito buscar. Você quer ter poder em suas mãos, busque os que o Senhor vai dar. O Senhor vai te encher do seu espírito, para quando você levantar as suas mãos, impor as suas mãos sobre a cabeça de alguém, o Espírito Santo operar sobre a vida daquela pessoa. Isso serve para a igreja como um todo, mas principalmente para os obreiros da casa do Senhor. O apóstolo Paulo, ensinando a Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, vamos ler? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 14. Todos juntos, 1, 2, 3. Bem forte, igreja. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia. Com a imposição das mãos do presbitério. Leia de novo, 1, 2, 3. Não desprezes o dom que há em ti.
há um dom em ti, e você recebeu esse dom na hora que foi imposta a mão, o presbitério pôs a mão sobre a tua cabeça. Meu irmão, você que tem uma consagração, acredite naquilo que Deus te deu. Diga comigo, não despreze. Você pode dizer para esse companheiro do seu lado, não despreze, não banalize. Você recebeu a imposição de mãos. O que está faltando na gente é acreditar no que Deus nos deu. Paulo fala a Timóteo, não despreze, não banalize, não faça de conta, não tem nada. O dom está em ti e você recebeu na hora da imposição de mãos. Quem está entendendo o que Deus está falando? Ainda o Paulo de novo falando agora na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Vamos lá, ler todos juntos, 1, 2, 3. Pela imposição das minhas mãos. Primeiro ele falou assim, olha, há um dom em você, que você precisa despertar, que você recebeu na hora que você recebeu a imposição de mão dos presbitérios. Mas agora ele está chamando a atenção de Timóteo. Não se esqueça do dom que é em ti, o que te foi dado por profecia. Paulo profetizou e impôs as mãos na cabeça de Timóteo. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Diga para esse irmão do lado, não vamos brincar de impor as mãos. Coisa séria. A imposição de mãos é uma prática espiritual que consiste, meus irmãos, em colocar as mãos sobre outra pessoa, frequentemente acompanhada de orações. Aqui, hoje a gente fala em declarações proféticas, que também foi uma coisa banalizada. Eu profetizo. Tem gente profetizando para tudo, irmão. Para gato, para cachorro. E não é profecia coisa nenhuma, não é? Mas a profecia quem gosta de cachorro não fica com raiva de mim, não, né? De repente vão dizer que eu estou discriminando. Mas é o seguinte, a profecia é uma coisa séria. Paulo falou assim, olha, eu profetizei e impus as minhas mãos sobre você. Profecia verdadeira. Não era uma coisa banal. Eu profetizo isso. Tem gente profetizando Ferrari, nada disso, irmão. É a bênção de Deus, o dom de Deus, o dom do Espírito Santo, não é? É um gesto que se pode encontrar no Antigo, tanto no Antigo como no Novo. Diga comigo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E são várias as finalidades. Repita comigo, bênçãos, cura, ordenação, transmissão de dons espirituais. Repita comigo, bênçãos, cura, ordenação e transmissão de dons espirituais. A imposição de mãos é mencionada em várias passagens da Bíblia. Vamos ler a Bíblia? Gênesis 48, versículos 14 a 21. Gênesis 48, versículos 14 a 21. Está na tela. 1, 2, 3. Mas Israel... dirigindo as suas mãos. 15. O quê? Abraão, Isaque. Desde que eu nasci até esses dias, 16. O meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, no meio da terra, 17. Sobre a cabeça de Efraim, e tomou a mão, dezoito. Dezenove. Também ele será um povo
E também ele será grande. Contudo, 19, 20. Assim, dizendo que e pôs a Efraim, e o 21 para terminar, depois disse Israel a José: e vossos pais. A bênção do pai abençoando o filho. E a mão direita tinha um sentimento especial. Tanto que o filho tira, não, o senhor está enganado. Esse não, estou enganado não. Aleluia. Irmão, tem uma palavra para o seu coração. A bênção de Deus na sua vida ninguém tira. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aperte a mão do Senhor e diga: o que é teu ninguém tira. Mas por que ele? Por que ela? Porque Deus abençoou, porque Deus determinou. Eu não vi, você não viu, o outro não viu, mas foi Deus que determinou. O próximo quer tirar a mão, Satanás quer tirar a mão, mas o que Deus sabe, eu sei o que eu estou fazendo. Virou a mão e o pai desvirou, porque era a mão da bênção, a mão da vitória. Aleluia. Olhe para a sua mão direita assim, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, você fala: Senhor, me ajuda a abençoar com a minha mão direita. Harabá. Pais, mães, abençoe os seus filhos. Ainda que eles não entendam, aleluia. Estão dormindo de noite, vai lá, coloca a sua mão direita na cabeça dele e abençoa a vida dele. Aleluia. Você é pai, você é mãe. Ele pode não entender, você pode morrer, mas um dia ele vai saber que tinha um pai e uma mãe que abençoava a vida dele. Aleluia. Senhor, aleluia. Aleluia. O inimigo pode se levantar, o mundo pode oferecer, mas a tua palavra vai permanecer na vida do meu filho, da minha filha, Senhor. Livra de todo mal, põe a tua mão, abençoe. Ele está dormindo, mas Deus está recebendo a tua oração. Quem acredita, louve o nome do Senhor. Atos 19, 6. Atos 19, 6. Que 8 e 17 nós já lemos. Apenas para consolidar. 1, 2, 3. Mais uma vez. Impondo-lhe Paulo as mãos. E profetizavam. Aleluia. O dom do Espírito Santo. Falavam em línguas e profetizavam com a imposição de mãos. Diga comigo, a imposição de mãos é usada para abençoar. Vamos ler Mateus 10 e 16. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Marcos 10, 16, me perdoe. Marcos 10, 16. Todos juntos, 1, 2, 3. Jesus abençoando as crianças. 1, 2, 3. Mais uma vez. E tomando nos seus braços, Jesus pôs as crianças nos braços. E impondo-lhe as mãos, os abençoou. É doutrina ou não é, meus irmãos? Glórias ao Senhor. Diga, para abençoar, e para curar. Lucas 13, 13. Um, dois, três. Mais uma vez. E impôs as mãos sobre ela. Através da imposição de mãos, a cura veio. A mulher se endireitou e glorificava ao Senhor. Atos 28 e 8. Vamos lá, todos juntos. 1, 2, 3.
Aconteceu. Pôs as mãos sobre ele e o curou. Quem está entendendo aqui? Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Diga comigo. Abençoar, curar e ordenar. Atos capítulo 6 e versículo 6. É um texto bem conhecido. Todos juntos. A consagração, ordenação, escolha dos diáconos. Todos juntos. 1, 2, 3. Mais uma vez. Há um detalhe aqui. Os apóstolos não fizeram a escolha dos diáconos. Quem fez a escolha foram a igreja. Foram os crentes. Eles escolheram os varões de boa reputação, cheios de fé. Uma vez escolhidos, uma vez eleitos para validar, trouxeram para os apóstolos, que oraram impondo as mãos. E eu quero aqui, não está aqui no meu esboço, mas é importante falar isso. A imposição de mãos ela é tão importante que o próprio apóstolo disse o seguinte, que não deveríamos impor as mãos sobre a pessoa neófita, ou seja, precipitadamente, ou seja, antes da hora, porque você pode estar transferindo para a pessoa uma bênção ministerial que ela ainda não está preparada. Eu disse ainda não está preparada. Ela poderá fazer mau uso. Você já vê alguém fazer mau uso do dom que há nela? Porque ela é neófita, ela ainda... Não quer dizer que ela não estaria preparada, ela ainda não estava preparada. Por isso que a gente vai ver que na Bíblia Sagrada, quantos homens, eles foram chamados por Deus e eles só exerceram depois de muito tempo. Moisés, por exemplo, o próprio Davi, não é? Depois de 30, 40 anos que eles vieram exercer aquela unção para a qual eles foram chamados. Porque, na verdade, eles tiveram que amadurecer, crescer. A igreja moderna precisa entender isso. Muitas das vezes Deus usa um profeta, fala de uma chamada que a pessoa tem. Às vezes até impõe a mão na cabeça de alguém. Às vezes até impõe a mão na cabeça de alguém. E a pessoa já sai por aí abanando para tudo quanto é lado. Mas na verdade ela tinha que crescer ainda. Ela tinha que amadurecer ainda. E por precipitar, muitas vezes a pessoa estraga o ministério, uma vida que ela tem pela frente, um ministério abençoado, e é estragado por quem puser as mãos antes da hora, e ela quis exercer, porque ela ainda não tinha experiência para aquilo. Por isso que Paulo fala, não imponhas precipitadamente, antes da hora, a mão sobre o neófito. Diga comigo, bênção, cura, ordenação, diga transmissão de dons. A imposição de mãos pode ser usada para transmitir dons espirituais, como no caso do batismo do Espírito Santo. Atos 19 e 6. Nós estamos terminando. Atos 19 e 6. Vamos lá? 1, 2, 3. E profetizavam. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, o Senhor colocou essa palavra no meu coração para trazer a vocês. Duas coisas. Primeiro, não podemos banalizar a imposição de mãos. Por outro lado, não podemos desprezar. Essa é uma doutrina da igreja, que deve ser feita com responsabilidade e com fé, acreditando. Quando você colocar as mãos na cabeça de alguém, sabe que é com responsabilidade. Você está transferindo. E eu quero dar mais uma orientação para a igreja. Não saia por aí, colocando a sua cabeça debaixo da mão de quem você não conhece. Porque você conhecendo já é complicado. E se conhecer, você pode trazer maldição para a sua vida. A pessoa tem uma boa performance. Uma performance de púlpito. Uma performance de conferencista. Mas você não conhece a vida dela.
e você vê ela abençoada, põe a mão na minha cabeça. Não faça isso. Só faça isso se for alguém que for responsável pela sua vida. O seu pastor, o seu dirigente, um líder da sua igreja, um obreiro da sua igreja. Porque ele, se falhar, haverá quem o corrija. Mas você corre o risco de não saber quem está colocando a mão sobre a sua cabeça. E aquilo que você acha que seria bênção, ser maldição. A Bíblia tem registro no Velho Testamento sobre isso. A pessoa saiu profetizando coisa e o que aconteceu foi tudo ao contrário, porque a vida dela não condizia. É necessário que a igreja seja madura o suficiente. Ah, vou sair, vou correndo ali porque tem alguém impondo as mãos. Na quinta-feira, permitindo Deus, nós vamos impor as mãos sobre as famílias nesse ministério. Na sede, nas congregações, em nome do Senhor Jesus. Obreiro, primeiro nós temos que crer no dom que o Senhor colocou em nós, através da imposição de mãos. Porque se a gente não crê, não adianta é nada. Paulo disse, não despreze o dom que há em ti. Ele disse em outra situação, desperte o dom que há em ti. E é necessário que a igreja creia também. É necessário que a igreja não se afaste das doutrinas básicas. Algumas doutrinas, elas são mais faladas, e outras elas são esquecidas. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós não cumprimos o nosso papel, as pessoas vão atrás de outros, mas eu não sei quem são esses outros. Quem está entendendo aqui, glorifica o Senhor. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Esteja ao lado de um irmão. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Não ore sozinho. Ore com alguém, uma oração congregacional. Eu quero nessa oração aqui, aleluia, pedir ao Senhor que abençoe a sua igreja. Que use os seus obreiros. Que use as nossas mãos. Que nós sejamos transmissores da bênção de Deus. Do dom do Senhor. Pastor, ninguém crê, mas irmão, a gente não tem nada a ver com ninguém. Nós temos que ver com aquilo para o que Deus nos chamou e com a sua palavra. Quem está entendendo, glorifica o Senhor. Comece a orar pelos seus irmãos. Senhor, nosso Deus. A tua igreja está reunida, Senhor. Nós cremos na tua palavra. Espírito Santo, eu repreendo as hostes infernais, principados e potestades, setas de incredulidade, Senhor. Ah, meu Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Essa igreja não é propriedade nossa, ela é tua. A palavra é tua, meu Senhor. Trabalha, Espírito de Deus. Trabalha, Espírito de Deus. Trabalha, Espírito de Deus. Ah, Senhor. Que a nossa fé seja crescida. Abençoa os teus obreiros aqui presentes. O teu povo que esteja em casa, Senhor. Que as nossas mãos sejam adestradas, Senhor. Para impor sobre a cabeça do teu povo. Para abençoar. Para curar. Para ordenar, para capacitar, para adornar com os dons do Espírito Santo, meu Senhor.
Em nome de Jesus, receba o poder de Deus sobre a sua vida. Rabacaba, xere, calabanabanabanabachai. Oh, ranabacabia, xere, calabanabanabanabachai. Pai, calabaxore, calabanabachere, calabanabachai. Oh, Senhor. Oh, meu Senhor. Randabacalabanabachere, calabanabachai. Lanchore, calabachere, calabanabalabachai. Em nome de Jesus, seja abençoado nessa noite. Em nome de Jesus, seja restaurado essa noite. Em nome de Jesus, seja renovado essa noite. Rabacarabachere cabalai. Ainda não sente? Dê um abraço em pelo menos 2 irmãos, em nome de Jesus. Rabachere cai. Rebeca. Rabanchore calabarabachai. Rabacanchore calabarabachai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sejam as nossas mãos adestradas para fazer a obra do Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade sobre nós, Espírito Santo. Espírito Santo, haja liberdade, Senhor, para operar sobre as nossas vidas, Senhor. Eis que o Senhor te enche. Eis que o Senhor adorna a sua igreja.